Oi, irmãos, muito boa tarde. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui nesse nosso canal de pequenas palestras espíritas, né? Então é o seguinte, hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 6 de O Livro dos Espíritos, que trata sobre a vida espírita. É o que está lá. Então nós começamos a falar sobre os espíritos errantes, que está na pergunta 223. Então tá, da vida espírita é o título do capítulo, né? No último vídeo nós estudamos a pergunta 223, que trata dos espíritos errantes. Então vamos para 224, onde Kardec quer saber o que é a alma no intervalo das encarnações. Em outras palavras, eu desencarno agora, ou morro para quem não é espírita. Daqui 100, 200 anos é que eu vou voltar para a Terra. Então Kardec quer saber o que eu sou nesse intervalo. Entenderam bem? Desencarnei agora, me enterraram, desapareci da Terra, tem 100 anos do lado de lá. É um intervalo bem grande, um século, né? Então Kardec quer saber o que é isso aí, o que é a alma nesse intervalo. Mas antes de mais nada, eu peço a vocês, não se esqueçam de se inscreverem no canal, darem like e compartilhar, para que todo mundo tome conhecimento e vocês sejam notificados dos novos vídeos, né? Muito bem, a pergunta 224. O que é a alma no intervalo das encarnações? O Espírito respondeu assim: espírito errante que aspira a um novo destino, ou seja, que espera. Essa é a condição. Então, espírito errante não é porque, espírito errante, assombração, nada disso. É um termo para explicar que o espírito errante é aquele espírito que ainda está no plano dos espíritos, à espera de novas reencarnações, à espera que alguma decisão para implementar, para dar um up ali, vamos dizer, na sua jornada evolutiva aconteça. Então ele espera, é alguém que espera, é um errante, está ali esperando. Ele pode estar numa situação mais ou menos boa, mais ou menos, ou às vezes péssima, vai depender de como foi a última encarnação dele, né? Então Kardec quer saber quanto tempo pode durar esses intervalos. Aí ele fala assim, olha, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Olha bem. Propriamente falando, Kardec, o Espírito da Verdade, diz para Kardec que não há extremo limite estabelecido para o estado da erraticidade, ou seja, para o estado dos errantes. Entenderam? Pode prolongar muitíssimo, mas que às vezes pode ser também poucos dias, poucas horas. Olha bem, coisa interessante, olha bem. Desde algumas horas. Por isso muitas pessoas têm essa impressão assim, olha bem. Um irmão meu morreu há 20 anos atrás. 2 anos atrás, 2 anos depois eu nasci. Então todo mundo hoje está achando que eu sou ele, que eu sou o fulano que reencarnou. Pode ser que sim e pode ser que não. Tempos atrás alguém me perguntou assim, que ele tinha um tio que morreu quando ele tinha 22 anos ou 24 anos, não sei, e ele 2 anos depois da morte desse tio, ele reencarnou, então ele está com 20 e poucos anos hoje. Esse tio teria morrido por afogamento, certo? Morreu por afogamento. Então ele tem pavor de água, ele tem medo de água. Eu tinha que dizer para ele assim, olha bem, o seu tio não é a única pessoa nesse universo, meu Deus, que já morreu afogada, não. Se você tem medo de água, você também pode ter morrido afogado. Não quer dizer necessariamente que você seja o seu tio, tá? Agora, o que o Espírito de Verdade fala? Essa reencarnação pode ser rapidamente, então ele pode ser o tio dele. Pode ser, mas ninguém tem uma prova concreta disso. Não existe uma maneira de comprovar isso, só porque ele tem medo de água. Então a pessoa que tem medo de altura, então tem essa impressão, é que numa vida passada se suicidou-se atirando-se de um prédio ou de um penhasco. Ora, quantas pessoas nesse universo, meu Deus, nesse planeta, suicidaram-se dessa forma e estão suicidando? Então, se eu sou uma pessoa que tem um pavor de altura, não quer necessariamente que eu tenha me suicidado dessa forma. Ou que foi um tio meu que suicidou, ou um avô meu que suicidou assim, e eu sou ele.
Pode ser que sim e pode ser que não. Vai que de repente eu também seja um que me suicidei, jogando de um prédio ou de um penhasco. Entendeu bem, meus irmãos? Então tudo é relativo, tudo é possível, mas nada é matemático. Tá? Então não pensa porque você tem na sua família alguém que tem medo, por exemplo, de não pode ver uma barata. Será que foi torturado com baratas em vidas passadas? Não sei. Difícil afirmar uma coisa dessa. Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é esse. Milhares de pessoas sucumbem, ou melhor, desencarnam o tempo todo aí, de maneira igual. Suicídios, assassinato, balas perdidas por aí, não é mesmo? Envenenado, toma um veneno. Então, isso aqui, há formas de desencarnar para todos os gostos. E tem aquele também que desencarna dentro do tempo normal, com todo respeito à vida, viveu na Terra, prezou a sua vida e às vezes está desencarnando por uma doença qualquer ou simplesmente por esgotamento físico na tranquilidade da sua cama, no seu quarto, na sua família. Então, as formas de desencarne são variadas e iguais. Milhões desencarnam por suicídio, milhões desencarnaram se jogando dos prédios, milhões deram um tiro na cabeça, milhões tomaram veneno. Tá? Agora, também pode ser que ele seja esse tio dele. Pode ser. Eu não estou dizendo, você é seu tio. E qualquer um que disser dessa forma, afirmativa, imperativa, está brincando com coisas sérias. Não dá para afirmar, né? Mas é possível que as pessoas reencarnem horas depois da sua morte. Ou então alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, terá que voltar a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, meus irmãos, é o seguinte, fiquem tranquilos, não precisa se assustar. A vida não acaba nunca. Aí muda apenas de plano, só isso, mas é a mesma. Tem gente que fala assim, eu quero morrer e ir para a vida eterna. Não, você já está vivendo sua eternidade, já está nela. Você não vai morrer para começar uma vida eterna. Você já está nela. E eu já estou na minha eternidade, e você na sua. Todos nós, os 8 bilhões de pessoas da Terra, todos estão vivendo sua eternidade. Tá? Não importa o que é isso. Agora, quem está do lado de lá, se ainda não é um espírito puro, apto a viver nos mundos, junto àquela classe, a gente fala classe única de espíritos purificados, de espíritos de luz, vamos dizer assim, junto ao Pai, então vai ter que continuar reencarnando. Quantas vezes for necessário, aqui ó, cedo ou tarde, o espírito terá que envolver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. O que isso aí quer dizer? Eu estou aqui agora, sou uma pessoa que vive a minha vida aqui achando que está tudo certo. Mas, no entanto, meus irmãos, muitas coisas que eu faço por aqui são verdadeiros crimes aos olhos de Deus. Olha que coisa interessante, né? Eu acho que eu faço tudo certinho, tá? Mas aos olhos de Deus são verdadeiros crimes. E se eu faço coisas que aos olhos de Deus são verdadeiros crimes, isso se dá porque eu não entendi nem um pouco o que é Deus e nem o que Ele quer de mim, tá? Eu vivo consoante a religião A, B, C ou D a qual eu pertenço, diz para mim como tem de ser, tá bom? Mas eu não respeito a ninguém, eu não respeito meus empregados, por exemplo, eu não pago hora extras. Nossa, eu não quero aos olhos de Deus. Você põe um empregado para trabalhar e não paga hora extra. Olha aí. Ah, isso é crime? É crime sim. Entendeu bem, meus irmãos? Fala uma coisa bem simplesinha, né? Que todo mundo acha bem normal. O empregado tem que chegar, trabalhar igual um condenado e o salário não é suficiente para ele. Tá bom demais. Afinal de contas, eu estou fazendo um favor em empregá-lo. Não é assim que muitas pessoas pensam? Talvez você mesmo pense assim. Talvez você tenha uma empregada na sua casa
que você, só porque você dá uma roupinha para ela, você dá uma comidinha para ela, você dá uma roupa velha usada para os filhos dela, tá bom demais. Olha um crime aos olhos de Deus. Você vai ter que sentir isso na sua pele. Vai voltar. Você não está purificada e sabe disso. Ou eu ou você. Tá bom? Então, ou seja, o estado errante, o estado de erraticidade, ele não é eterno. Se você ficar, vamos usar um termo comum, embromando do lado de lá, Deus tem medo de te constranger a voltar. E ele constrange e você volta. Não é mesmo? Quem viu aquele filme aí, Os Mensageiros, que passou aí agora, vocês viram lá, né? Aqueles espíritos precisaram voltar para se purificarem de alguma forma. Tá? E como vocês viram aqui, às vezes o espírito reencarna poucas horas, ou às vezes muitos séculos. Vocês observaram aquele espírito que tomava conta daquele centro espírita? No dia que ele morreu, ele não sabia que estava morto, não. Então que ele chegou de manhã cedo, ele viu pessoas entrando na casa dele, ele foi conversando com um por um e ninguém conversava com ele. Por quê? Porque ninguém o via. Ele estava morto, ele estava lá no caixão, na sala, espichadão lá. Aquela sensação com alguns espíritos, às vezes, dura, ó, séculos e milênios. Morre e não sabe que está morto. Fica perturbando dentro da casa, fica ali com ciúme da esposa que está arrumando um novo namorado, da filha que não está bem numa situação dessa daquela maneira, fica desesperado porque os seus bens estão sendo dilapidados e vai por aí afora. Ele nem sabia, quem assistiu o filme prestou atenção nisso, viu, ele nem sabia que tinha morrido. Só depois que ele seguiu as pessoas, que ele viu que algo que tinha desencarnado. Ele está dentro do caixão já, preparado para ser sepultado, né? Então, continuando aqui, tem um item aqui que fez assim, é o Kardec falando, essa duração depende da vontade do Espírito ou pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Agora é o Espírito de Verdade respondendo. Os Espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Ou seja, está achando que ele pode ficar? Não, você vai. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuar estudos que só na condição de espíritos livres podem efetuar-se com proveito. Muitas das vezes, aquele cidadão, por exemplo, não sabia que estava morto. Pode ser que lá no plano dos espíritos, ele pede para ficar lá mais um tempo, né, para aprender mais coisas, que talvez aqui, na condição de encarnado, fique mais difícil para ele. Isso pode ser concedido. Tá? Então, de igual forma, ele pode lá querer até reencarnar e Deus achar que não está na hora, ele fica lá, ou então, né, chegou a hora certinha, determinada por quem o controla, por quem gerencia de fato as nossas vidas, a gente não vê Deus lá falando assim, Edivaldo, vai agora, Edivaldo, fulano, vai agora, não. Tem os prepostos divinos, eles obedecem uma hierarquia infinita. Vamos dizer assim, Deus, vamos colocar na seguinte ordem, Deus, cima para baixo, Jesus Cristo, de Jesus Cristo, uma quantidade infinita também de grandes espíritos a serviço de Jesus e de Deus, controlando nossas vidas aqui. Tudo bem, meus irmãos? Eu fico por aqui, agradeço a Deus Todo-Poderoso por tudo, peço a vocês que assistam o vídeo até o fim, deem like, compartilhem, mais uma vez, fiquem todos com Deus.